Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, feliz Páscoa para todo mundo. Estamos todos na mesma situação em casa. Bom, vou aproveitar de novo para passar algumas técnicas para vocês através de uma receita, mas não é a receita que eu quero passar para vocês, são as técnicas de novo, tá? Pensei que me passe que fazer um café da manhã especial, um brunch, americano lá, mas com produto nosso. E eu pensei fazer um ovo poché benedictino. Uau! É meio assustador assim, gente? Mas na verdade, bom, a gente vai fazer junto e vocês vão ver que não é tão complexo. Na verdade, sim, tem duas complexidades, porque ele é composto de um ovo poché. Todo mundo está um pouquinho assustado com o ovo poché, a gente vai explicar. E tem um molho holandês. O molho holandês, outro dia a gente fez um molho branco, um molho, como a gente chama? A bechamel, a bechamel, que é um tipo de molho de uma família. E a gente tem os outros molhos, que são os molhos emulsionados, quente. Aliás, eu fiz um molho emulsionado frio, com você eu fiz a maionese. Tem outra família que são os molhos emulsionados quentes. E a holandesa é um deles. É um molho totalmente instável, que é um pouquinho complicado, mas enfim a gente vai fazer junto. Esse ovo poché benedictino, ele é bem antigo, era feito nos palácios, nasceu num palácio nos Estados Unidos, no Astoria, nos Estados Unidos, e ele é composto sempre de um muffins. Hoje eu usei uma brioche que eu já tostei, para cima vai o ovo poché e vai essa famosa holandesa. O original vai bacon. O famoso ovo com bacon. Hoje a gente vai mudar um pouco e vocês vão ver se depois tem um pouquinho de curiosidade, que eu tenho muitas variantes assim, muitas formas de fazer. Bom, primeira coisa, vamos fazer uma holandesa. Vamos lá, vamos cozinhar. Hoje estou decidido, ontem não cozinhei muito, hoje eu vou cozinhar. Então, duas gemas. Esse ovo está bonito. Duas gemas. Isso. Duas gemas. Nessa frigideira, nessa panelinha, eu vou colocar, gente, vamos ver, uma colher d'água, vou colocar 1,5 para começar, e eu vou ver o que vai dar, tá? Eu vou começar a emulsionar aqui. O que eu fiz? Aqui eu já fiz uma manteiga clarificada, que a gente chama, clarificada. Depois vou tirar as impurezas. As impurezas estão lá no fundo, estão um pouquinho para cima. Ele está a temperatura morninha. Eu deixo aqui. Isso eu fiz no micro-ondas tranquilo. E agora vou começar a fazer uma emulsão aqui. Uma emulsão de holandês. Então vou fazer de novo, a primeira vez que eu faço também na placa, na adição, vamos ver o que ele vai dar. Vou abaixar, vou começar bem devagarzinho. Eu vou colocar, vou já colocar um pouquinho d'água. Eu quero bastante bolinha aqui lá dentro, para fazer um molho bem aguado. Os cozinheiros falam de fazer essa molho. Gente, eu optei para vir aqui na chama, porque aqui na indução não tem calor, então nem consigo verificar. E olha como ficou. Como não é um sabalhão que a gente chama, na verdade já triplicou de volume, triplicou. E eu vou subir, então lá eu coloco minha mão, não pode ser muito quente, e vou até conseguir a ver o fundo da panela desenhando. Começa a desenhar, começa a virar um creme, dá para ver, É como se eu pasteurizei a gema, não cozinhei. Sempre consegue manter. Lá eu vou parar. E lá eu vou incorporar. Vou colocar meus óculos, é mais fácil. Eu vou incorporar essa manteiga, que tem que ser a temperatura. Eu vou tirar só as impurezas que eu tenho para cima aqui. Eu vou jogar aqui lá dentro.
Ó, sem impurezas. Normal esse. Né? Manteiga clarificada. Ó, vou isso, vai ser mais fácil. Ó. E eu vou incorporar. Eu não tenho uma concha muito pequena, vamos fazer na colher. Ó, bem devagar. Ainda mais devagar que a maionese. Então, por 2 gemas, eu tenho aqui 125 gramas de manteiga, tá? Clarificada. Óbvio. Eu vou fazer o que eu falo com meus meninos de não fazer, né? De fazer isso, porque na cozinha é sempre um perigo, porque se alguém passa para trás e dá uma pouradinha, a manteiga cai tudo uma vez dentro e ferrou. Mas aqui estou sozinho. A única pessoa que está comigo está lá na minha frente, então não tem risco. Adriana? Sim. Bom. Não vai me dar um apurador não, né? Não. Bom, ó. Ó, tá leve, hein? Tá bonito. Tá leve, tá levinha. Ó, tá no fundo, você vê que eu tenho um pouquinho de impureza da manteiga e eu não vou pôr, tá? Ó. Olha esse holandês. Aqui falta sal. Um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, pode colocar um pouquinho de pimenta de cayenne se quiser, ou outro tipo de pimenta, como você gosta. Né? Agora vou colocar mais fina, como ela é delicada. Lá. E o ideal é de manter ela um lugar um pouquinho quente. Vou deixar ela aqui, ó, né? Quente, bom, vamos dizer, né? Para que ela não passa a temperatura. Não. Ovo poché, deixa eu limpar um pouquinho aqui. Eu gosto de trabalhar limpo, senão, como eu falo, eu não consigo ver o que estou fazendo, na verdade. Então, eu gosto de ficar bem organizado. Ah, pronto. Aí. Água fervendo. Por enquanto. Vamos lá. Água fervendo, ela vai ferver durante esse tempo. Ovo. O segredo de ovo poché, gente, na verdade não tem tanto segredo, técnica, o segredo é isso. Tem que ter um ovo muito fresco, muito fresco. Difícil de encontrar, né? Vou fazer o que eu tenho em casa, mas realmente é um pouquinho mais difícil quando você não tem um ovo totalmente fresco. O ideal é de ter um ovo do 9 dias máximo, né? E, bom, a gente sabe que a validade dos ovos vai bater 30 dias, 29 dias, eu acho, aqui no Brasil. Então, se passou 9, 12 dias, está mais difícil fazer, porque a própria clara, ela não mais envolve a gema, ela fica mais líquida. Então, na hora que você joga dentro da água, a gema vai de um lado e a clara vai do outro lado. Não vai envolver como a gente gostaria. Então, o ideal, na França, a gente tem muita sorte com isso, porque, gente, no supermercado vocês têm ovos que são vendidos como extra fresco. E justamente são ovos que têm menos que 9 dias. Então, cada vez que a gente quer fazer esse tipo de trabalho, a gente vai comprar ovo extra fresco. Aqui no Brasil não tem essa legislação de separar esse tipo de ovo. É um pouquinho difícil, mas bom, vou mostrar para você a técnica e realmente, como eu falo, o segredo é o ovo super fresco. Para ajudar a coagular, porque eu já vi que esse ovo, eu vi a validade, ele tem já uns 9, 12, 15 dias. Então, a clara, ela é mais líquida, eu já vejo, né? Ela não envolve tanto. Então, para ajudar a coagular, eu vou colocar um pouquinho de vinagre branco, um pouquinho. Ó, não precisa muito. Um pouquinho de vinagre branco. E aqui, o importante é de ter essas bolinhas lá no fundo. Ó, você veja as bolinhas? As bolinhas, dá para ver? É importante de ter isso. Você não pode ter água fervendo muito forte, mas vocês têm que ter bolinha. Então tem gente que fala que eu tenho que fazer isso. Não, na verdade você tem que ter um recipiente alto. Assim, quando o ovo vai descer, ele vai ter já mais tempo para poder envolver a gema. Tá? Então a gente faz isso com bastante delicadeza. E eu vou, o que é mais bolinha.
Porque as bolinhas vão me ajudar, elas vão me ajudar a evitar a clara de ficar presa lá no fundo. Ela não vai grudar. As bolinhas ajudam o ovo a subir. Ó, já fazer outro para não perder tempo. Sem ferver. Se ferve de uma vez, vou colocar dois, né? Vou fazendo esses dois ovinhos juntos. Então, elas vão bem devagar. Pronto. E agora é só esperar, né? Só esperar o tempo do novo. Não tem tempo, eu acho que é mais o olho, né, que vai me dizer. Você veja que está já subindo. Está já subindo. Então, você veja, então está claro assim espalhado. Isso aqui é um ovo que não está tão de ontem, eu diria, hein? Tem já alguns dias. Mas bom, dá para fazer, né? A gente tem que se adaptar, às vezes é isso que a gente tem. Esse é um ovo, poxa, tá bonito, ó, tá bonito, tá bem esse ovo, tá bem. Eu vou pôr aqui de forma bem delicada, aí, olha, ovo pochê, fazer outro aqui, vamos ver como é que ele tá. Ele tá bem também. Eu vou tirar. Ok? Então eu vou reorganizar um pouquinho aqui, rapidinho, e a gente volta já para poder fazer a nossa montagem, tá bom?